Olá, seja bem-vinda de volta aqui no nosso canal. Esse vídeo é um vídeo especial. Esse vídeo surgiu do comentário de uma das nossas seguidoras aqui, que me pediu para contar um pouquinho da minha história aí nas feiras e como que eu comecei a participar de feiras. E aí, nesse último mês, tem tanta gente nova entrando aqui no canal que eu achei que seria uma ótima oportunidade para eu contar um pouquinho dessa minha experiência e quem sabe assim ajudar você que está querendo começar, né, nesse meio aí das feiras. Então, quero deixar bem claro que isso aqui é a minha experiência, né, da minha cidade aqui. Não sei se daria para replicar em qualquer cidade do país, mas enfim, talvez algumas dicas aqui que eu dei possam te ajudar. E então foi com esse intuito que eu montei aqui um roteirinho com algumas perguntinhas que eu acho que pode ajudar você, se você está querendo participar de feiras. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos que eu acho que são importantes, né, que eu considerei importantes. Mas claro que se ficou alguma coisa de fora, deixa aqui nos comentários que, se for o caso, eu gravo outro vídeo ou eu respondo pelos comentários mesmo, dependendo de como for a dúvida. Às vezes é uma coisa muito simples, eu posso responder ali pelo comentário. Se for uma coisa mais complexa, eu posso gravar um outro vídeo. O importante é que a gente fale a respeito e que esse vídeo possa te ajudar a tirar suas dúvidas. Vamos lá, então. O primeiro tópico que eu separei para a gente conversar um pouquinho é: por que participar de feiras? E aí, vou falar, como eu falei aqui, esse vídeo vai ser da minha experiência, né. Então, assim, eu trabalho com amigurumi já há muito tempo, desde 2016. Eu trabalho com crochê há mais tempo ainda. Eu costumo brincar que eu era uma criança com uma alma de jovem senhora. Eu aprendi a bordar aos 8 anos de idade, e aí logo depois eu aprendi a fazer tricô, crochê. Então, assim, eu sempre gostei. Artes manuais sempre fizeram parte da minha família. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. Então, assim, eu cresci no meio de mulheres, e não só mulheres, porque o meu avô, ele era marceneiro, então ele não fazia crochê, mas ele também trabalhava com, né, trabalhos manuais ali na marcenaria que ele tinha na casa. Então eu cresci vendo esses trabalhos manuais. Isso sempre fez parte da minha infância, então eu aprendi muito nova a trabalhar com isso. E aí eu descobri o amigurumi em 2016 e comecei a fazer como um hobby. E vendia para algumas amigas. E lá atrás eu participei de algumas feiras, sim, mas assim, esporadicamente. Eu tinha outro emprego, isso era esporádico, não era uma coisa frequente. Aí entra a minha profissão, né. Eu sou secretária executiva, mais recentemente eu fiz pedagogia. E quando eu terminei a faculdade de pedagogia, eu fui trabalhar como professora. Trabalhei em escola, dei aula, tudo isso. Então, o amigurumi, ele era ali a o que eu fazia nas horas vagas. O que para uma professora, se tem alguém aqui assistindo esse vídeo que é professora, sabe que horas vagas são coisas raras para uma professora. Mas enfim, não era a minha profissão, principal, vamos dizer assim. Era um hobby e eu vendia algumas coisas esporadicamente. O ano passado eu resolvi dar uma mudada total de carreira, deixei a sala de aula e me dediquei 100% ao crochê e aos amigurumis. E foi aí que eu percebi que as feiras, era uma opção para mim, porque eu precisava de aumentar minha fonte de renda. E nesse momento, as feiras para mim são uma fonte de renda. Então, por que que eu participo de feiras? Porque é um espaço onde eu vendo os meus produtos. Eu vendo online? Vendo também. Mas nas feiras eu consigo vender meus produtos, então
para mim é uma fonte de renda. Pode ser para você também, se você gostaria de participar. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que é interessante você pensar a respeito. Uma outra coisa que eu acho legal de participar das feiras, é é como se fosse uma vitrine do seu trabalho. Do mesmo jeito que eu considero as minhas redes sociais uma vitrine do meu trabalho, tirando aqui o YouTube eu faço, eu penso o conteúdo mais para as crocheteiras, né, para quem vai produzir. Mas a feira, ela funciona também como uma vitrine, porque a pessoa que passa lá, ela às vezes ela nem compra a sua peça. Você pode até ficar triste, mas ela viu o seu trabalho, ela conversou com você, ela pegou o seu bichinho na mão, ela sentiu, e aí ela levou um cartãozinho seu. E isso pode se transformar numa venda no futuro. Então, eu considero as feiras que eu participo como um local onde eu posso mostrar o meu trabalho. Além de um local para eu fazer vendas, para mim é um local onde eu posso mostrar o meu trabalho. E também é um local onde eu consigo, fazer contatos. E esses contatos são importantíssimos, porque na feira você vai conhecer outros expositores, expositoras, você vai conhecer pessoas que organizam outras feiras, você vai ficar sabendo de eventos que vão acontecer na sua cidade que você nem sabia que aconteceriam. Então, assim, é muito bacana quando você começa a participar de feira. Eu acho, pelo menos, né? Aí vamos para o segundo tópico, então, que é como começar. Vamos supor que você decidiu, quero participar de feira. E aí, por onde que eu começo? Que foi a dúvida que eu tive, né? Meu Deus, quero começar a participar de feira, e aí, por onde que eu começo? Eu estava completamente por fora desse, desse cenário das feiras, então, assim, eu não sabia quais eram as feiras que tinha aqui na minha cidade. Eu falei, como que eu vou começar? Eu não conhecia ninguém. E aí eu fiz, gente, uma pesquisa na internet, na barra de busca da internet. Estou aqui com o meu computadorzinho que eu anotei tudo para não esquecer nada para falar para vocês. E coloquei lá feiras de artesanato na minha cidade. E saiu uma lista. Dessa lista eu dei uma filtrada, porque tinha algumas que não tinha nem endereço, nem nada. Eu falei, bom, como que eu vou atrás dessa feira? E tinha outras que tinha endereço, horário, e outras que tinham até página nas redes sociais. Essas que tinham página nas redes sociais foram as primeiras que eu entrei. E aí eu lembro que eu entrei em duas que tinham essas páginas e elas tinham um formulário que você preenchia. Então eu preenchi esse formulário, inclusive você colocava lá as suas redes sociais para eles avaliarem o trabalho. E você tinha que aguardar para saber se você passava nessa seleção para fazer parte dessas feiras ou não. Passou alguns dias ali, eu fui aceita nessas duas feiras. Então eu entrei para esse grupo, eles me colocaram lá no grupo do WhatsApp e beleza. E aí eles começaram a me avisar das feiras, né, quando aconteceriam. E foi assim que eu comecei. E como eu disse, uma vez que você começa a participar, você vai conhecendo outras pessoas e sabendo de outras feiras. Então, por exemplo, no ano passado eu participei de um evento que foi no final de semana próximo do Halloween, não lembro direito quando foi, que eu não lembro se o Halloween caiu no final de semana, mas assim, foi próximo do Halloween, que foi um evento de terror. Totalmente fora da minha zona de conforto, gente. Eu nem sou fã de filme de terror, eu nem assisto. Eu não consegui produzir nada, assim, nenhum personagem de terror. Para falar que eu não produzi nada, eu tinha feito acho que uns 2 ou 3 fantasminhas e algumas aranhas. Era tudo isso que eu tinha feito. Sem brincadeira, acho que vendeu um fantasma e
acho que umas 2 ou 3 aranhas. Porém, os meus outros bichinhos, que são fofinhos, vamos dizer assim, que não tinha nada a ver com terror, fizeram o maior sucesso. Foram 2 dias do evento, foi muito bacana. O pessoal, eles foram de cosplay, então, assim, eu não tenho nem palavras. Eu me diverti horrores e eles amaram os meus bichinhos fofinhos. Então, para mim, eu tive uma crise de ansiedade na noite anterior, que eu falei: "Que eu vou fazer nesse evento que eu não tenho nem os bichinhos de terror para levar?". Mas eu lembro que eu falei: "Bom, já paguei a taxa, agora eu vou, o que eu posso fazer? Vou". E fui e me surpreendi, porque foi um sucesso. Então, assim, e eu só fiquei sabendo desse evento porque eu estava em uma outra feira que eles comentaram desse evento, e aí eu peguei a indicação e acabaram me apresentando para a organizadora, e aí eu fui. Então, assim, participar de feiras às vezes te abre portas. E aí, então, vamos para o nosso próximo item aqui da minha lista, que é o que levar para as feiras, além do estoque, claro, né? Então, isso você tem que ver com a organização, porque algumas feiras, eles oferecem a mesa, e cadeira. Outras feiras não, então você tem que levar, então você precisa saber disso. Eu já tinha uma mesa. Como eu falei no passado, eu já participei de feira, então eu tinha uma mesa dessas que desmonta, vira tipo uma maletinha. Eu já tinha, então eu levo a minha mesa, a não ser que a organização forneça, né. Uma outra feira que eu participo, eles alugam mesas e cadeiras, mas eu levo a minha, porque é um dinheiro a menos que a gente, né, economiza ali, um dinheirinho que a gente economiza quando leva a nossa própria mesa. Mas assim, se você só tem uma mesa e você precisa de um espaço maior, por exemplo, essa feira te oferece essa oportunidade de você alugar mais uma mesa ou 2, enfim. Então tudo isso você tem que ver com a organização, se você precisa levar a sua mesa ou não. Então, de repente, esse é um investimento que você pode, pensar em fazer. "Ai, devo sair comprando uma mesa logo de cara?". Não, porque eu acho que você tem que testar primeiro para saber se você realmente vai querer continuar participando de feiras, né. Quem sabe você consegue emprestar de algum amigo que tem, para testar pelo menos, né. Porque assim, gente, um primeiro conselho que eu dou é: não se endividem antes de começar a fazer as feiras, né. Eh, Vamos com calma. Coisa que eu aprendi com meu avô, esse que era marceneiro, né, meu outro avô também. Os 2 avós eram muito tranquilos com relação a isso. É assim, nunca dê o passo maior do que a perna, né. Então vai com calma, você não precisa estar perfeita na sua primeira feira. Vai com calma. Então, a mesa é importante? Lógico que a mesa é importante, mas assim, se você não tem o dinheiro para comprar essa mesa na sua primeira feira, tenta emprestar de alguém, de repente locar dessas lojas que alugam festa, essas mesas, de plástico, que daí sai mais barato, entendeu? Para você ir ali, fazer um dinheirinho para daí você conseguir comprar sua mesa. Só uma sugestão. Mas enfim, primeiro item aqui da minha lista, eu coloquei mesa e cadeira quando não for oferecido pela organização da feira. Segundo item, que gente, esse não pode faltar na bancada de vocês: cartões de visita. "Ah, Isabela, mas eu não tenho cartão de visita, eu tô sem dinheiro para mandar fazer numa gráfica". Beleza. Tem impressora na sua casa? Imprime. Imprime na sua casa alguns cartõezinhos, e não precisa ser naquele tamanho tradicional do cartão de visita, pode ser menorzinho. Eu compraria um papel um pouquinho mais grosso, só para não ficar aquele papel tão molinho igual do sulfite, mas assim, faz ali alguns. "Ai, não tem impressora na minha casa?". Monta uma página e vai nessas gráficas rápidas que
paga, que cobra ali pela página de impressão, e imprime, sei lá, 5 páginas, não sai tão caro. Você já vai ter corta, nem que seja com tesoura, gente, não tem estilete, improvisa, mas assim, por que que o cartão de visita é importante? Porque a pessoa passa na sua bancada, às vezes ela não te conhece, ela não te segue nas redes sociais, mas ela gosta do seu trabalho. Ela não compra nada ali na hora e vai embora. Como que ela vai te achar depois? Às vezes ela não começa a te seguir ali, mas um cartãozinho que você dá ali, ó, ela coloca no bolso, ela coloca na carteira. Quando ela precisa, ela vai lembrar do cartãozinho e ela vai te mandar mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Participei de uma feira uns tempos atrás, passou uma pessoa na minha bancada, não comprou nada, mas levou o meu cartão. No dia seguinte, essa pessoa me mandou uma mensagem: "Oi, passei ontem na feira, peguei um cartão seu, gostei muito do seu trabalho, mas eu queria um produto tal, que eu não vi na sua bancada. Você tem?" E daí eu falei: "Não, realmente eu não tenho, mas eu faço." "Ai, você faz?" "Faço." E pronto, fechei a encomenda. Se não tivesse esse cartão, tudo bem, ela poderia ter começado a me seguir e me mandado mensagem, mas assim, vocês entendem que o cartão de visita facilita? Então, para mim, cartão de visita não importa como, se é feito na sua casa, se é profissional feito numa gráfica, mas é imprescindível, tem que ter na feira. Eu acho que isso tem que ter. Terceiro item aqui da lista que eu coloquei: embalagem. Seja embalagem de presente, porque muitas pessoas compram os seus produtos para dar de presente, então é legal que você ofereça isso para os seus clientes. Seja embalagenzinha para a pessoa levar. Ah, comprou ali um bichinho, quer levar, é para não sair com o bichinho na mão. Então acho que isso é um dinheiro que você precisa investir para que a pessoa tenha ali um agrado que você vai dar para os seus clientes, né. Outra coisa que eu gosto muito de levar, eu coloquei aqui como materiais de escritório. O que que é isso? Um grampeador, é uma fita adesiva, de repente cola, que mais que eu levo? Furador, tudo que você acha que você vai precisar. Aquelas fitinhas para colocar presente, etiqueta, tudo que você acha que você vai precisar ali na hora que você está fazendo uma embalagem, porque, né, a gente não sabe o que a gente vai precisar ali na hora. Outra coisa importantíssima: maquininha de cartão de crédito e troco. Muitas pessoas não usam dinheiro, mas tem algumas pessoas que ainda usam dinheiro. Então é legal você levar algum troco, caso a pessoa venha com o dinheiro para você, né, devolver ali o troco, para você não perder venda. E a maquininha do cartão, não necessariamente precisa ser uma maquininha, porque hoje em dia você tem muitas opções de fazer a venda pelo celular. Então, mas assim, você tem que ter isso pronto já. E aí, se você vai fazer pelo celular, certifique-se com a organização que você vai ter onde carregar o seu celular, leve extensão, essas coisas assim. Essa organização você tem que fazer também com antecedência para não correr o risco de chegar lá e você ficar sem bateria e perder a venda. Uma outra sugestão que eu dou também é Pix, né? Muita gente paga com Pix. Então, se você conseguir imprimir o QR Code para que a pessoa consiga pagar no seu Pix, gente, é ótimo. Você deixa. Hoje em dia, tem muitas gráficas que fazem um tipo um cartãozinho, não é um cartãozinho, uma plaquetinha assim, de acrílico, se não me engano, com QR Code. Eu fiz, imprimi na minha casa um papelzinho, plastifiquei e super funciona. Testa antes, se você for imprimir, testa para ver se o QR Code está funcionando mesmo. E isso facilita muito. As pessoas vão lá, escaneia o QR Code e pronto, pagou. Você vai ver como facilita a sua vida. Então, essas questões de pagamento também é legal você verificar e se organizar com antecedência para você não ter sustos lá na hora e, principal, não perder vendas. Na primeira feira que eu fui, eu não tinha maquininha de cartão, não deu tempo de eu providenciar, então eu fui só recebendo pagamento em Pix e dinheiro, porque eu não tinha habilitado o meu telefone também
para pagamentos. Eu não sabia fazer isso e eu não sabia que o contrato que eu tinha dava para fazer isso pelo telefone, ou seja, não tinha me preparado bem. Por sorte, eu não perdi nenhuma venda, mas assim, não façam como eu, organizem melhor, tá? É rápido, é simples de fazer e daí você não corre o risco de perder nenhuma venda. Outra coisa que eu marquei, coloquei aqui, caderno e caneta. Por que o caderno e caneta? Eu gosto de marcar tudo que eu vendi. Então, eu vou marcando, porque depois eu gosto de conferir, para saber, primeiro, quanto que eu vendi, né? Conferir se deu lucro, se deu prejuízo, saber quando foi vendido, conferir com o estoque, saber se está tudo ok. E também o caderno e a caneta, ele vai aqui para duas coisas. Primeiro eu vou falar nesse aqui, a segunda eu vou falar no próximo item. Essa listinha que eu estou falando aqui do que levar, é legal você deixar tudo anotado. Pode ser num caderninho, ou pode ser no bloquinho de nota do celular, vai depender de como funciona melhor para você. Caso você seja do bloquinho, o caderninho com a caneta é bom por causa disso. Você está lá na feira e você sentiu falta de alguma coisa, anota no caderninho, porque daí na próxima feira você se organiza melhor. Então, o caderninho com a caneta é muito bacana, porque é fácil ali, às vezes, sabe, é rapidinho você consegue se organizar. Outra coisa da minha lista que eu sempre levo para a feira, álcool em gel. Um vidrinho pequenininho, gente, de álcool em gel. Por quê? Estamos trabalhando com amigurumi. Na feira, às vezes a gente passa o dia inteiro. Você vai passar o dia inteiro sem comer? Você vai passar o dia inteiro sem tomar um cafezinho? Sem comer um chocolatinho, um docinho? Não, né? Então, e aí você vai terminar de comer ali um brigadeiro e vai pegar os seus amigurumi com a mão de brigadeiro? Nem sempre o banheiro está perto, nem sempre você consegue sair da sua bancada, você não pode deixar sozinha a sua bancada. Então, gente, um álcool gel salva a nossa vida. E claro, guardanapo, um pano de prato. E aí, lógico, vem as coisas de uso pessoal, garrafinha com água, lanchinho, todas essas questões eu não coloquei aqui, porque daí isso é muito pessoal, você leva o que você quiser, não sei se você vai querer comer na feira, levar de casa, enfim. Mas garrafinha com água, super recomendo. E um paninho para você poder limpar a mão e tal. E o álcool em gel é bacana, porque daí você consegue tirar essa gordura da mão e higienizar a mão para você poder mexer nos seus bichinhos de novo, caso você precise fazer isso, né? Enfim, então esses são os itens que eu anotei aqui do que levar além do estoque para a feira. Ah, e outra coisa, claro, o material que você vai expor os seus bichinhos, né? Ai, mas eu não tenho nada, Isabela, não tenho nada, nada, nada. Beleza, gente. A primeira feira que eu fui, eu tinha a mesa. E foi isso. Eu levei a mesa com a toalha, que literalmente era a toalha de jantar da casa, que eu coloquei lá em cima da mesa e pus os bichinhos. E vendi? Vendi, gente. Então, assim, não é o expositor que vai fazer a sua peça vender. Então, se você não tem o expositor, tá tudo certo também. Fica tranquila, que vai dar certo. É aquilo que eu falei, um passinho de cada vez. Não tem o expositor e não tenho dinheiro para comprar? Beleza, vai. E aí entra aquela parte que eu falei. Os expositores que eu tenho hoje, foi tudo indicação das outras expositoras que estavam na feira. As escadinhas que eu coloco os meus bichinhos lá, as escadinhas de MDF, foi uma pessoa que me indicou. O aramado que eu penduro meus chaveiros foi outra pessoa que indicou. Então, assim, eu fui comprando ao longo do tempo. Se você pegar a primeira feira que eu participei com a última que eu participo agora e comparar as duas mesas, é uma diferença bem grande. Então, assim, vai com o que você tem disponível, ou se você quiser comprar uma coisinha ou outra, de repente você pode investir em alguma cestinha que não seja tão caro para você colocar ali os itens menorzinhos e só não ficar rolando na mesa, entendeu? Alguma coisa assim. Mas dá para fazer sem grandes extravagâncias.
Vamos passar aqui para o nosso próximo item, que é estoque. Como organizar o estoque, o que fazer, o que que vende, o que não vende, como que eu vou saber? Pois bem, acho que essa é a principal dúvida, a pergunta de milhões. Bom, gente, é difícil. Não tem como a gente fazer uma previsão do que as pessoas vão querer comprar na feira. Então, vamos começar aí. O que fazer de estoque? Então, vou falar da minha experiência. A primeira feira que eu fui com as peças, eu fiz as peças que eu gostava e que eu achava, ai, fofinho, todo mundo vai gostar. E aí vendeu. Algumas coisas sim, outras não. E aí que entra o caderninho com a caneta que eu falei do item anterior. Porque daí você fica ali com o caderninho. Aí a pessoa passa na sua bancada e fala assim: "Ah, não tem tartaruga?" E aí você pega o caderninho e anota tartaruga. Para uma próxima feira, você vai fazer tartaruga. "Ah, Isabela, vai vender?" Não sei. Não sei, gente, mas você vai fazer tartaruga. E assim você vai conseguindo fazer o seu estoque. Que é legal também para você fazer esse seu estoque? Pesquisar receitas novas, personagens novos. Ah, saiu um novo desenho. Vai pesquisar, vai se inteirar. Ai, mas eu não gosto de assistir desenho. Gente, eu também não assisto. Meu filho já cresceu, eu já passei dessa fase de desenhos infantis. Porém, a gente precisa saber ali do que está acontecendo. Então, não estou falando para você ir assistir o desenho, mas saber os lançamentos, qual é o personagem do momento, que a meninada tá louca. E como que você faz isso? Olhando nas redes sociais, gente. Você não precisa ir lá assistir o desenho. Se você fizer uma busca nas redes sociais, você já vai descobrir. Então, assim, um pouquinho de pesquisa ali te ajuda. E aí vai fazer, vai testando. Ah, e aí eu sugiro assim, ó, como que eu faço, né? Quando eu vejo uma receita nova que eu acho que pode ser legal, eu faço uma peça ou duas e levo para feira. Se teve uma grande saída, se as pessoas se interessaram, se compraram, ou às vezes até nem vendeu, mas eu vejo que chamou a atenção das pessoas, eu faço mais. Se não, eu espero mais um pouquinho e vou testando. E assim eu fui construindo o meu estoque. Então, mais uma vez eu vou dizer, quando eu comecei, o meu estoque acho que não era um terço do estoque que eu tenho hoje. Então, o importante é começar, né? Então, vai fazendo, vai testando. E aí entra uma outra questão. A feira nunca é igual. Não importa que ela seja no mesmo local. Eu já fiz feira no mesmo local. Não importa. Por exemplo, vou voltar aqui no exemplo da tartaruga. Você tá num dia lá e a tartaruga fez o maior sucesso na sua feira, você vendeu 10 tartarugas. Aí você corre e faz 20 tartarugas, porque você fala: "Nossa, eu vendi 10, tinha 10, vendi 10, agora eu vou fazer 20 que eu vou vender as 20". Aí você volta lá na feira e não vende nenhuma. Você fala: "Meu Deus, onde eu errei?". Gente, não é que você errou, é que assim, não tem como a gente fazer uma previsão do que vai vender e do que não vai vender. Então, uma coisa que eu aprendi foi me desapegar dessa ideia de que por exemplo, todo mundo gosta de tartaruga, então se eu fizer tartaruga, vai vender. Não, as pessoas elas têm o direito de gostar ou não de tartaruga. Então, em uma feira, a tartaruga pode ser o maior sucesso e na outra feira ela pode ser ignorada por todas as pessoas que passarem na sua bancada. E quer dizer que você nunca mais vai fazer a tartaruga? Não, porque pode ser que na outra feira ela volte a fazer sucesso. Então, assim, tenha paciência,
Que às vezes você se prepara para uma feira e aquela feira não é tudo que você esperava, mas a próxima pode ser. Então isso faz parte do jogo também. Eu sei que é difícil para uma pessoa que é ansiosa e eu falo em causa própria que eu sou uma pessoa ansiosa, mas a gente tem que aprender a lidar com essas questões. Participar de feira é como ter um comércio. Tem dia que você vende bem, tem dia que você não vende bem. E tá tudo bem. Não quer dizer que o seu produto é ruim, né? Você tem que continuar fazendo o seu produto com excelência. Uma hora as pessoas vão comprar. E tá tudo certo. Vamos então para outra pergunta. Vale a pena participar de feira? Como eu disse no começo do vídeo, nesse momento, uma parte da minha renda vem das feiras que eu participo. Então, para mim, nesse momento, tá valendo a pena participar de feira. Um outro motivo que eu acho que vale a pena participar de feira é que eu adoro a interação com as pessoas. Eu adoro ver a reação das pessoas quando elas olham os meus amigurumis. Gente, isso para mim não tem preço. Então, para mim vale muito a pena. E eu, como eu falei, eu considero a minha vitrine, então eu vou ampliando também a minha rede de clientela ali, meus clientes. Então, para mim, nesse momento, está valendo muito a pena. E agora, gente, a melhor parte eu deixei para o final, que é assim, o meu conselho para quem quer começar a feira, quem quer começar a participar de feira. Meu conselho para você é: comece. Ai, mas Isabela, eu não tenho. Comece. Gente, dá uma olhada aqui atrás. Vocês estão vendo uma parede maravilhosa aqui, com linhas, formando um arco-íris? Não, né? Pois é, eu gostaria de ter essa parede. Eu gostaria de ter essa parede. Aquelas colmeinhas assim, ó, com os novelinhos de linha, formando um arco-íris. Eu adoraria ter uma parede dessas, mas eu não tenho. E aí eu vou deixar de gravar vídeo no YouTube porque eu não tenho essa parede? Gente, a minha parede aqui é o caos. Essa escrivaninha aqui é o caos porque é a escrivaninha do meu hobby. Eu gosto de fazer bullet journal. Então, tem canetinha, papel picado, adesivo. É o caos. Eu peço desculpas, inclusive, para vocês, mas assim, se eu for esperar ter a minha parede dos sonhos, o meu ateliê dos sonhos, para eu conseguir gravar o conteúdo aqui para trazer para vocês, a gente nunca vai gravar. Então, se você for esperar ter tudo perfeito, a mesa perfeita, o expositor perfeito, a toalha perfeita, o estoque perfeito, a vida passa e a gente não faz. Quando eu comecei, eu não tinha. Eu comecei com a mesa, como eu falei, a mesa, a toalha de casa e os amigurumis, e umas cestinhas que eu tinha comprado na lojinha aqui. Sabe essas lojinhas baratinhas? Essas cestinhas de plástico, gente. E vendi. Então, assim, confia no teu trabalho e vai, mulher. E aos pouquinhos você vai organizando e vai comprando e vai fazendo, e as portas vão se abrindo e as coisas vão melhorando. E um dia, quem sabe, eu divido com vocês a felicidade de ter essa parede maravilhosa que está no meu sonho aqui em casa, de ter aqui no ateliê. E aí mostro passo a passo construindo essa parede com vocês aqui no ateliê. Quem sabe, aqui no canal, a gente divide essa conquista, né? Mas enfim, eu acho que não dá para a gente esperar a coisa estar perfeita para a gente fazer. Se você tem vontade de participar de feira, escolhe uma feira bacana para você participar e vai. O máximo que pode acontecer é você não gostar, é dar alguma coisa errada, você falar, não é para mim. Beleza, daí você não vai mais, Por isso que eu falei, não vai gastar um monte de dinheiro antes de testar. Vai com o que você tem, e aí você testa. Se você falar, nossa, amei, gostei, quero fazer mais, aí você vai do dinheiro que você ganhou lá, você tira um pouquinho para você comprar uma coisinha, uma coisinha para você expor melhor. E aí você vai aos pouquinhos e vai se organizando melhor para as feiras seguintes. É isso, gente. Esse é o meu conselho.
sei se eu sou a melhor pessoa para aconselhar vocês, mas assim, eu acho que esse seria o meu conselho para vocês. Então, é isso. Com este conselho, eu encerro aqui esse vídeo meio caótico, né, que foi, mas espero que eu tenha tirado as dúvidas, de quem gostaria de participar de feira. Eu sei que, claro, como eu falei, é uma experiência muito pessoal, né, minha, mas acredito que possa, ter ajudado vocês nessas questões aí de como funciona a feira e como se organizar para a feira. Então, espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa aqui um like nesse vídeo. Se ficou alguma coisa que eu não respondi, se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Como eu falei, ou eu gravo um outro vídeo, ou eu respondo aqui nos comentários mesmo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá!